Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre depreciação, amortização e exaustão. Não somente os conceitos, mas também, principalmente, a contabilização da depreciação, que é o principal foco. Você tem ideia por que é realizada a depreciação nos balanços? Por que a gente usa a depreciação como informação? A empresa for querer vender os equipamentos, depois ela vai ter que contar esse desgaste. Caso ela queira vender eles depois. Para saber o valor residual. Será que é só por causa disso? Na verdade, ela tem várias funções. A gente vai ver aqui por que ela é contabilizada e porque também ela não gera efeito caixa. Então, vamos ver cada um desses conceitos hoje. Então, o objetivo de aprendizado é que ver os conceitos e aplicações de depreciação, conceitos e aplicações de exaustão, e mesma coisa em relação à amortização e à contabilização em razonetes da depreciação. Primeiro, vamos ver o conceito de depreciação. O que é uma depreciação? Ela pode ser um custo ou uma despesa, e ela é reduzindo, né? Então, ela vem redutora do teu imobilizado, do valor de bens corpóreos, que integram um ativo permanente, que agora até não é mais esse nome, né? Ativo imobilizado. Em decorrência do que eu reduzo esse valor? Então, a depreciação nada mais é que um reconhecimento do desgaste, da perda de utilidade de uso, da ação da natureza e da obsolescência de um bem. Já ouviram falar nesse termo obsolescência ou não? Sabe o que é um item ficar obsoleto? Computador que você comprou ano passado, ou celular que você comprou ano passado, provavelmente ele já está obsoleto hoje. Claro que não no nível tão grande assim, mas ele vai estar obsoleto. Ele perde o uso porque a tecnologia que ele está sendo utilizada já tem uma nova tecnologia. Por conta disso, se tornou obsoleto. É óbvio, quanto mais se passa o tempo, mais obsoleto ele fica. Então, didaticamente, quando nós estamos falando de depreciação, nós estamos falando do envelhecimento do ativo imobilizado. E o conceito, ele é aplicado, esse conceito de depreciação, a todos os itens tangíveis aí do imobilizado, né, que antigamente era chamado de permanente. Tangível é aquele que tem corpo físico, o exemplo aqui, os móveis, e intangíveis, só para contextualizar, o valor não reside em qualquer propriedade física. Exemplo aí, marcas e patentes, ou até mesmo ponto comercial, fórmulas, isso aí é o intangível. Então, quais são os bens sujeitos à depreciação? Bens físicos submetidos ao desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal. Então, perda de valor por todos esses fatores. Qual aqueles que não estão sujeitos à depreciação? Terrenos. Então, o terreno em si, ele não perde valor. Então, o que ele chama terra nua não perde valor, porque é usado. Então, não existe esse conceito assim, terra perdeu valor. Não tem ainda o conceito de erosão, porque o espaço físico da terra não perde valor. Terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções, eles não são depreciados. Se você colocar qualquer bem em cima e depreciá-los, sim, mas você já está falando de construções que são depreciadas. Prédios e construções não alugados e nem utilizados. Então, esses bens também não são depreciados. Somente a partir do momento que ele é posto, terminado ou posto em funcionamento. Bens que aumentam de valor com o tempo. Então, ao invés de perder valor, tem bens que ganham. É o caso de obra de artes e antiguidades. Não há perda de valor nesses bens, muito pelo contrário, eles não são usados, mas eles passam a ter maior valor. Patrícia colocou perder o uso, a obsolescência, né? Na verdade, não é perder o uso, é perder a tecnologia que está por trás daquela maquinário ou coisa parecida. Quem define essas taxas de depreciação? Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui é o que é o mais utilizado, que é as taxas constantes. Mas quem define esses percentuais é a Receita Federal.
E por que a Receita Federal define isso aí? Porque se a empresa for tributada pelo lucro real, ela pode e utiliza a depreciação como dedutível de imposto de renda. Então, se deixar por conta do pessoal definir qual que é o percentual, sempre vai ser o maior percentual, né? Então, a Receita Federal, ela define, por tipo de bens, o percentual anual, né, de depreciação de cada bem. Então, quando é edifícios e benfeitorias, é 4% ao ano, vai dar 25 anos para ele ficar totalmente depreciado. Móveis e utensílio, 10 anos, 10%. Máquinas e equipamento, 10 anos, também 10%. Veículos e passageiros e cargas, 5 anos, aí é 20%. Computadores e periféricos, 20%, 5 anos também. Para motociclos, tratores e caminhões fora da estrada, são 4 anos, daí é 25%. Essas taxas aqui são definidas pelo Banco Central. Desculpe, pelo Receita Federal. Tem situações aqui que existem exceções. Mas o professor pode ter percentuais diferentes? Sim. São duas situações bem específicas. Quando eu tenho item que ele tem uso intensivo do bem. Então, vamos lá. Caldeiras da CSN. Elas são utilizadas 24 horas direto. Automaticamente, a depreciação dela tende a ser mais acelerada. Então, o que é feito nessa situação? No caso, a CSN passa, junto à Receita Federal, faz uma avaliação, faz um laudo e diz assim, olha, veja que esse bem é usado em vários turnos, praticamente tem um desgaste maior, então o nível de depreciação dele é maior, consequentemente eu vou depreciá-lo em menos tempo do que está na tabela de depreciação. Então esse aqui é o uso intensivo desse bem. Agora eu também tenho o uso anormal, que é esporádico ou atípico do bem. Daí a gente chama de depreciação acelerada incentivada. Quando ocorre isso, tem algumas indústrias que têm sazonalidade. Por exemplo, indústria de chocolate. Então, é só em determinada época eles têm um uso muito intensivo daquele bem. Então, também, usando a mesma ideia do uso intensivo, claro que o percentual menor que o uso intensivo, mas também ele tem um diferencial em relação àquelas taxas que a gente acabou de passar. Conceito de exaustão. Perda do valor decorrente da exploração de recursos naturais, florestais, destinado a corte, bens aplicado à exploração. É óbvio que isso aqui é muito atípico de empresas que atuam aonde? Atuam com exploração de bens naturais. Que tipo de empresas são essas? São aquelas que estão envolvidas em explorar recursos naturais, explorar recursos florestais, bem como aqueles aplicados à exploração como um todo. Então, explorar recursos naturais, avalia-se quanto eu posso tirar de recursos de lá, depois, à medida que vai acontecendo, eu vou tirando até como é que é o laudo total que foi feito no início. Além daquilo, não pode ser feito. Inclusive, quando se fala nesse aspecto, está muito ligado aí a parte da proteção da fauna e flora por conta de que não pode exceder alguns limites, né? Então, na exploração de minérios, por exemplo, você não pode chegar a um momento, esgota a possibilidade, porque pode comprometer também o solo. Então, o conceito de cara é que a destruição parcial dos recursos explorados implica na redução do valor inicialmente a eles atribuídos. Então, é feita uma avaliação geral, tem um valor. E à medida que eu for usando aquela jazida, por exemplo, de minério, vai perdendo valor e eu, ao mesmo tempo, vou diminuindo aquilo do valor total. Amortização, qual que é o conceito? Então, tem um conceito que chama de conceito administrativo aqui, conotação administrativa. É uma recuperação econômica de um capital aplicado. À medida que se utiliza um bem ou se exerce um direito, ele perde o seu valor. Mas é justamente essa utilização que permite que a empresa aufira receita e, consequentemente, lucro. Então, a amortização são algumas situações que a gente pode colocar a amortização por si só. No caso, por exemplo, de os elementos sujeitos à amortização, despesas que contribuíram para a formação do resultado
é de mais de um exercício que é colocado no antigo ativo diferido, que hoje está no intangível. É o caso, por exemplo, de despesas pré-operacionais ou despesas com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, uma empresa, principalmente essas empresas, grandes corporações, montadoras, indústrias químicas, indústrias de software, desenvolvem produtos e projetos que demoram 3, 4, 5 anos. Então, demora mais que um exercício. Isso, no desenvolvimento, eu vou represando essas despesas dentro do meu ativo por conta dentro desse diferido ou até mesmo hoje no intangível. Mais tarde, quando eu terminei o projeto, quando esse projeto deu certo, eu vou amortizando e jogando para o resultado, mas de forma parcelada, né? Amortizando aos poucos. Por que eu não posso jogar de uma vez só? Primeiro, porque eu não fiz aquele montante de uma maneira sozinha também, não foi num período, foi mais que um período. E daí vai fazer proporcional. Antes estava limitado a 10 anos, antes da lei 11.638. 11.648. Antes estava limitado a apenas 10 anos, hoje fica indefinido isso, porque tem projetos que são muito mais que isso. Isso vale para desenvolvimento de pesquisa e de qualquer coisa, ou até investimentos que envolvam despesas pré-operacionais. No caso da construção de uma fábrica. Então, até que uma fábrica fique pronta, produzindo, né, o caso da Renault aqui no Paraná, até que a fábrica tivesse em pé e produzindo carros, eu tive gastos no desenvolvimento dessa, até gerar resultado, né, até gerar receita, porque despesas que contribuem para a formação do resultado em mais de um exercício. Eu demorei 3 anos para construir a fábrica aqui, não sei quanto que foi o valor, mas todos os recursos que foram investindo lá, é permitido na lei que eu constitua isso e ainda tem alguns benefícios fiscais. Então, são essas situações onde que eu uso a amortização. Tem outros elementos patrimoniais que também são sujeitos à amortização, são direitos cuja existência ou exercício tem a duração limitada, ou bens cuja utilização também tem um prazo legal contratual limitado. Por exemplo, eu ganhei uma licitação para explorar o pedágio aqui de uma rodovia do Paraná. Essa licitação tem um prazo para ser explorada, à medida que vai passando, eu vou amortizando isso. Tá bom? Então, aqui a perda do valor de algo que eu comprei e, ao mesmo tempo, depois vou reduzindo esse valor por conta da minha utilização de exploração. E aqui envolve também patentes, invenções, fórmulas, investimentos em bens nos contratos que regulam concessão, que a gente acabou de falar. Como é que é contabilizado a depreciação? Primeiro, é muito importante dizer, ela é considerada e é uma única das despesas não caixa que a gente fala, porque a gente vai perceber muito bem que ela não vai afetar a caixa, mas ela tem que ser conhecida. E daí vai uma pergunta para você, que foi a minha primeira pergunta que a gente colocou lá no início. E até foi o Matheus que respondeu, que é justamente para causar ou para gerar aí o que a gente diz de valor residual. A ideia é, quando nós estamos falando em depreciação, ela não só gera essa informação por conta disso, só para gerar, só para calcular o valor residual, não. Primeiro que não são todas as empresas que fazem a questão do valor residual, porque não tem a certeza de quanto que vai ter valor residual, a gente até vai discutir isso lá na frente. Mas o mais importante é, primeiro, para manter novamente o princípio contábil, que é o princípio da continuidade. Por que vocês acham que isso tem a ver com o princípio da continuidade? Aí é outro princípio contábil. Vamos lá, um de cada vez. Fernando, Patrícia, Matheus e Deise. Deise, por que você acha que é? Tá me ouvindo? Por que você acha que, no caso da depreciação, eu também tenho que considerar o princípio da continuidade? Entendeu a pergunta? Não sabe? Porque é o seguinte, se essa empresa não investir mais em ser imobilizado, o que vai acontecer com a empresa? Vai ficar obsoleta,
vai perder mercado e vai ter uma descontinuidade das suas atividades. Concorda? Então, a depreciação nada mais é que um balizador para uma tomada de decisão de trocar aquele equipamento e manter a continuidade da empresa. Então, para estabelecer, por exemplo, um planejamento de troca, é necessário que eu saiba quanto que está depreciado e já me planejar financeiramente para fazer essa troca. Estabelecer etapas em meu planejamento, dizendo, olha, eu vou ter que guardar esse dinheiro para trocar tal equipamento. Eu também tenho que mostrar para quem está olhando o meu balanço que aquele valor ali, ele está correto nesse sentido. Novamente, outro princípio, né? Que a gente acabou aí falando, que é o princípio da prudência também, né? Eu tenho que mostrar dentro do ativo sempre o menor valor se existir dois valores válidos. Eu tenho um valor que é o valor histórico, é isso que eu tenho que colocar e deixar e não depreciar? Não é correto. Eu tenho que reconhecer que a empresa tem perda, né? Em aqueles itens que a gente falou, eles devem ter perda. E eu tenho que reconhecer e sempre vou ter que reconhecer a função da perda, que é a depreciação. Então, isso, inclusive, está nos princípios contábeis. Então, por esses e outros critérios, outra vantagem também, eu tenho aí, no caso de lucro real, eu tenho a possibilidade de ele ser dedutível de imposto de renda, porque ele é considerado uma despesa, embora que não seja uma despesa caixa. Eu não pago depreciação para ninguém, a gente faz isso na contabilização. Então, primeiro a contabilização aqui, integralização de capital. Entrou dinheiro no caixa e a contrapartida foi capital. Comprei um automóvel, não vou comprar mais outra coisa aqui. Se a gente comprei um automóvel no início do ano, por 40 mil, entrou o automóvel, tirou todo o dinheiro do caixa. É muito importante aqui, só para entender melhor, eu comprei no primeiro dia do ano. Mas, de qualquer forma, os programas de contabilidade, eles fazem de maneira proporcional essa depreciação. Então, no caso de veículo, é 20% ao ano. Então, essa depreciação, se eu comprei no meio do ano, quanto que vai depreciar esse automóvel? 20%. Então, ele sempre vai fazer, inclusive, depreciação até dia. O sistema já forma de forma automática. Então, contabilizei a criação da empresa e contabilizei a compra do automóvel. No final do ano 1, foi calculada a depreciação de 20% do automóvel. Como é que eu faço a contabilização? Primeiro, tem uma conta redutora do meu ativo imobilizado, automóvel. Não mexo com o saldo do automóvel, né? Eu coloco uma conta redutora de depreciação acumulada de 8 mil. E vai para a minha conta de resultado, despesa com depreciação de automóveis de 8 mil. Então, eu reconheço a perda e diminuo do meu imobilizado. Quando eu olho para o meu imobilizado, eu tenho o valor histórico, original, e também vejo quanto que está depreciado. Então se eu pegar essa total dessa depreciação e dividir pelo total do bem que está lá, eu sei até o percentual? Sim, eu sei o percentual. E também no resultado eu vou lá ter uma despesa com depreciação do automóvel. Detalhe, por que ela é considerada despesa não caixa? Dá para perceber isso aqui? Eu mexi com o meu razonete caixa? Não, né? Eu só mexi com o razonete de depreciação acumulada, que ficou redutor aí do automóvel, e o razonete que envolve a parte de resultado. Como é que vai ficar isso na hora que eu for apurar o meu resultado, né? Então, vou fazer o confronto de receita e despesa. No nosso exemplo aqui, eu não tive nenhuma venda, então só tenho despesa. Como é que vai ficar lá? No total, eu jogo para resultado. No ativo, eu tenho automóvel, 40 mil, e a depreciação acumulada de 8. Lá no passivo, 40 mil de capital, e por conta desse prejuízo acumulado, dessa despesa, eu perdi o meu capital ficou reduzido também a 32. Então, se simplesmente não fizesse nada e deixasse o meu automóvel parado durante um ano inteiro, eu perderia 20% do valor dele, que é os 8 mil. Tá? Resultado,
Opa, vamos lá no resultado. Venda 0, custo da mercadoria 0, despesa de depreciação 8. Outra pergunta que eu acho que é interessante, por que no início eu falei que essa depreciação, ela pode ser despesa e também pode ser custo? Por que vocês acham que ela pode ser custo e quando que ela é custo e quando que ela é despesa? E muitas vezes ela é as 2. Patrícia, sua vez agora. Tem ideia? Patrícia, nos ouve? Dê um exemplo. Você está falando que custo quando está envolvido com atividade fim. O computador da área administrativa. Ele é um custo ou uma despesa? Despesa. Equipamento da área de produção. Ele é um custo ou uma despesa? Então, já respondi a pergunta, né? Dependendo de onde está o equipamento, ele é considerado despesa ou custo. Ok? Vamos ver o nosso exemplo aqui da aquisição do veículo, né? Aí, ó. Eu tenho aqui aquisição, opa, 40 mil. E como é que ficou isso no nosso esqueminha aqui? Então, adquiri no ano zero aqui 40 mil. No primeiro ano, eu mantenho os 40 mil até o quinto ano. Mas o que vai acontecendo durante os períodos? Ó, no primeiro ano, é o único ano onde que eu tenho uma depreciação acumulada igual à despesa de depreciação. Já no segundo ano, eu repito, porque aqui a gente está falando em cotas constantes, né? Então continua 8, mas eu já tenho uma depreciação acumulada de 16. E assim vai. Quando chega no final do período, está igual aqui. Aqui eu não estou considerando o valor residual, a gente vai falar sobre isso. Então a depreciação acumulada, o valor depreciado ficou igual ao valor histórico, ou original. Quanto que vale o carro contabilmente no último ano? 0, né? Então, no início ele valia 40, no final acabou ficando 0. E como é que eu chego a esse valor de 8 mil aí, né? Então, eu vou pegar o 40 mil, que é o valor que eu paguei no automóvel, e vou dividir pela vida útil estimada de 5 anos. Vai dar 8 mil ao mês. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, professor, é só que eu achei que. Então é sempre sobre o valor inicial, a porcentagem. Sim. Tem Ah, situações que eu posso calcular sobre o valor, tirando o valor residual. Eu vou mostrar isso para você, Matheus. Mas o mais é isso. usado é isso aqui, tá, Matheus? Tá. Tá bom? Porque eu tenho que ter uma certeza do valor residual, e nem sempre eu consigo fazer isso, porque depende muito do uso, tá? Então, até um exemplo interessante, porque a gente vai falar sobre o valor residual, mas um exemplo interessante é quando eu compro eu sou do agronegócio, compro um boi ou uma vaca para fazer inseminação artificial. Eu tenho um item que eu posso utilizar e ganhar dinheiro com essa situação. Mas no final, esse boi ou essa vaca ainda tem um valor residual, porque ele tem a carne ainda que pode ser contabilizado. Então, esse valor residual, eu já tenho o valor, eu sei quanto que é a arroba do boi e tudo mais. Então, perceba que nessa situação fica muito claro estabelecer um valor residual. E agora um carro. Como é que eu consigo estabelecer um valor residual? Eu tenho que estar acompanhando muito claramente como que está o valor de carros usados naquele perfil. E claro, né, hoje você vende um carro mais pelo tipo de uso que ele está. O carro não consigo estabelecer logo de cara, na hora da contabilização, um valor residual, só em algumas situações específicas, tá bom? Deixa eu até mostrar para vocês aqui em uma outra situação, eu acho que talvez eu não tenha colocado, deixa eu ver aqui. Hum.
Só um instante, pessoal. Deixa eu pegar aqui de um outro curso que eu acabei de montar. E já vou compartilhar com vocês. Então, material completo. Só um instantinho que é um pedaço que talvez eu vá colocar no material que eu acabei de passar para vocês. Em relação a que tipos de depreciação a gente é feito. Eu falei o mais comum aqui, que é o que a gente chama de cotas constantes. Só deixa eu mostrar para vocês aqui já. Cadê aqui? Só um instante que eu já compartilho. É muito importante que tem outras formas de depreciação. O que eu estou falando é a que a gente mais utiliza, que mais aparece em todas as empresas. Então, eu vou mostrar aqui outros slides que eu tenho, que eu acho que depois, mais tarde, eu compartilho com vocês. Talvez ele seja um pouco mais completo, que fala nesses outros tipos de depreciação. Eu até compartilhei com vocês aqui o mais utilizados. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Então, deixa eu só passar para cá para vocês enxergarem também. Só deixa eu descompartilhar aqui e compartilhar o que a gente vocês vão estar vendo aqui, tá bom? Estão vendo aí? Até a carinha é bem parecido com o que a gente já estava fazendo. Então, um outro conceito que talvez tenha faltado para vocês aqui, em relação a esse conceito aqui, ó. Eu vou até colocar nos slides. É o conceito de vida útil. É o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou número de unidades de produção, ou até mesmo unidades semelhantes, que a entidade espera obter pela utilização do uso. E o conceito de valor residual, que é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, caso o ativo já tivesse a idade, a condição esperada e o tempo de uso esperados para o fim da sua vida útil. Então, essa última condição aqui acaba eliminando uma série de outros itens que eu não consigo colocar como valor residual. Então, o valor residual é determinado para que a depreciação não seja incidente em 100% do valor do bem. E só deprecia aquilo que realmente perde valor, tá? E dessa forma não sejam registradas variações patrimoniais diminutivas além do ocorrido. Então, vamos ver aqui, ó, o que a gente aplicou foi justamente essa que envolve aqui cotas constantes, e aqui eu vou colocar o valor residual. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Valor bruto contábil de um bem, 1.300. Conseguir estimar o valor residual de 300, qual vai ser o valor depreciável? 1.000. Então, vou pegar 1.000, dividir por 5, quanto que vai ser ao ano? Vai ser 200. Aí, como é de cotas constantes, 200, daí eu vou acumulando, ó, 200, 200, até chegar os 1.000. Quanto que ficou de valor residual ali? Os 300. Tá? E agora, sem valor residual, aí em cima do 1.300. Mesmo cálculo, só que ao invés de ficar em 200, ficou em 260. Peguei 1.300 vezes os 20%, eu chego a percentual constante que eu vou ter que aplicar. Então, 200 por ano, no final, né, dos 5 anos, vai ficar zero de valor residual. E 1.300. Ok? Talvez esteja faltando esses slides ali na nossa apresentação. Mas pode deixar que eu corrijo lá no site, tá? Não se preocupe, inclusive vou colocar na mesma hora que está aqui nesses slides. Tá bom, gente? Alguma dúvida em relação a essa contabilização? É muito importante vocês entenderem como é que é feito isso, mesmo porque, a gente acabou de falar aqui, existe uma série de benefícios em relação a fazer a depreciação e reconhecer a perda desse bem. Principalmente benefícios no que diz sentido ao planejamento estratégico da organização, né? Então, a gente viu aí em consultoria financeira o quão importante uma administração estratégica de você se antecipar a fatores e de reservar recursos para poder trocar os seus bens que estão lá no teu imobilizado e manter a continuidade da organização. Alguma dúvida no que a gente viu até agora? Professor. Perfeito, gente. Professor. Conseguiram entender? Fale, Matheus, pode falar, estou escutando.
É que esse processo que o senhor mostrou das cotas, eles são Hum. pra idade, né? São o quê? São para a idade do produto, né? Do bem. Exatamente. Isso aí para Hum. quando outros casos, tipo, desgaste, obsolescência, ali Mesma coisa. vai contar tudo no mesmo. Não é? Existe exceções naquilo que a gente já falei para você, naquelas incentivadas e naquelas aceleradas, são as duas exceções. Ah, então era para ser em 5 anos, vai ser 3, para aquele específico. Por quê? Porque segundo a avaliação do Banco, da Receita Federal, aquele bem tem um desgaste maior porque trabalha todos os turnos, ou trabalha um turno parcial, que seria aquela que a gente chama de incentivada. Aí o percentual é diferente. Mas tudo está ligado com a obsolescência, uma percentual estimado, né? A obsolescência e o desgaste. Ah, não dá para eu estabelecer assim tão específico, tá, Matheus? Não tenho como identificar isso. Não, Mesmo porque tem uma série de fatores a serem considerados para que o bem possa perder valor. Tem situações que o bem até pode ganhar valor, né? Dependendo da situação. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Oi? não, é outra coisa. É o que eu pensava mesmo, tipo, antes da aula, é que depreciação contava, tipo, bastante a venda, né? Tipo, o valor residual. Não, Não é a questão do valor não, residual. isso. Não, daí foi depois. Mas antes da aula eu pensava mais nessa. Agora você entendeu o mecanismo. É muito importante entender esse mecanismo. É muito assim interessante mesmo porque na hora de você claro, mas professor, na hora de eu comprar um maquinário novo, vai ter um delta, alguma coisa a mais por conta de que esse bem ele vai ter uma valorização de mercado, então ele vai custar mais caro. Sim, mas para o meu planejamento, eu vou chegar muito próximo do valor de troca dele. Então vai chegar, claro, o diferencial vai ser a valorização. E dependendo da forma que você fizer essa aquisição, muitas vezes, nós não estamos tendo níveis de inflação absurdos ao ponto de ter correções absurdas também. Desde que também não tenha aí, esse bem não seja comprado, sei lá, em uma outra moeda que tem uma valorização diferente, cotado em dólar, né? É uma outra situação também. Claro que todos esses valores, quando se fala em contabilidade nacional, tem que ser em moeda corrente, né? Então, é sempre em reais que a gente faz esses cálculos. Dúvidas, Patrícia, Daisy? Tudo bem? Podemos interromper a nossa gravação aqui?